Então, tá bom? Iniciando aqui nosso primeiro encontro, grupo de meditação e conversa. E hoje o tema é sobre o aqui e agora, a eternidade na presença. A gente vai começar com uma meditaçãozinha para sentir o nosso corpo. Então, eu convido vocês a se acharem aí numa posição confortável na cadeira de vocês. E aí podem fechar os olhos e começar a se conectar com a respiração. Podem apoiar as mãos sobre as pernas, como for mais confortável, mas de forma que o corpo fique relaxado. Pode ir aprofundando um pouco a respiração, de forma que você consiga até se ouvir respirando. E a gente vai usando essa movimentação da sua respiração natural para chegar aqui no nosso encontro, para chegar aí no seu corpo. E a cada respiração, você vai percebendo o seu corpo. Então, a cada ciclo, a gente vai fazer um pequeno scan, começando pelos pés. Então, você vai sentindo esse primeiro contato dos pés com o chão. E é onde você vai colocando a sua atenção. Então, se até fizer você sentir melhor os pés, pode até dar uma abrida nos dedos, uma pressionada no chão, sentir essa energia da terra mesmo, chegando no seu corpo. E aí vocês vão percorrendo a energia dessa terra, desse contato com o chão, pelas pernas, seguindo o caminho das pernas, até o próximo ponto de contato do corpo com a próxima superfície, que é a cadeira de vocês. Então, sentindo bem as nádegas, os ossinhos do bumbum apoiados, a lombar, o meio das costas, apoiados pela cadeira. E essa energia continua vindo lá pelos pés, subindo pelas suas pernas, chegando no seu ventre, em base da sua coluna. E a cada respiração, você está puxando essa energia pelos seus pés. Como se você estivesse puxando o prana, puxando a energia vital da terra pelo seu corpo. E a cada respiração, você também se alonga um pouco mais. Você vai pegando essa energia para alongar um pouco mais a sua coluna, as suas costas, abrir um pouco mais o peito, criar um espaço para a gente conseguir colocar mais e mais ar dentro do corpo. Fazer circular. Respirações profundas e lentas. De forma que a atenção venha totalmente para o seu corpo agora. Quaisquer que sejam as outras coisas acontecendo ao seu redor, talvez algum barulho,
uma conversa, você não se distrai por esses fatores, você continua voltando para sua respiração e sentindo essa energia vindo dos pés e subindo, subindo pelas costas, e expandindo a sua barriga, expandindo o seu torso. Se você perceber que houve qualquer distração desse caminho, desse sentir do seu corpo, você pode tomar convidar uma respiração, uma inspiração mais prolongada, mais profunda, e uma expiração também mais alongada, mais profunda. Quanto mais sua coluna vai se esticando, você vai sentindo por trás da sua nuca essa energia subindo até a sua cabeça, envolvendo a pele do seu rosto, sentindo os olhos macios, suavemente fechados, as pálpebras, né? E notando se tem mais algum lugar do seu corpo que pode relaxar mais um pouquinho. De repente, a língua pode relaxar na parte de baixo da boca. De repente, os lábios até podem abrir um pouquinho, de forma que você fique relaxada. E continue respirando profundamente, sentindo o topo da sua cabeça, como se o topo da sua cabeça também estivesse em contato. Igual os pés estão em contato com o chão, o topo da cabeça também está em contato com as estrelas, os cosmos. E nesse momento você se transforma em um portal, você se transforma em um canal que liga a Terra e as estrelas, os cosmos. E de novo, voltando para a atenção dessa respiração profunda, comprida, sentindo a expansão do torso e o esvaziamento, como se fôssemos um balão, enchendo e esvaziando. E relaxando o corpo, é assim que a gente se coloca nessa posição de observadores, apenas notando nossa respiração sendo esse portal que conecta Gaia, conecta a galáxia. E como você agora é só um balão que está inflando e esvaziando de ar, de prana, energia vital, não há nada que você precise se preocupar, não há nada que você precise ser. Você se torna essa respiração. E a sua atenção vai refinando de forma que você traz a atenção para ponto de entrada e saída do ar pelo seu nariz. Então você consegue sentir até mesmo esse arzinho embaixo do seu nariz, entre a boca e o nariz.
de forma que a sua atenção vai ficar presente nesse quadradinho por alguns minutos, apenas observando a entrada e saída de ar. Novamente, se algum pensamento surgir, não julgue esse acontecimento, apenas volte para aquela respiração mais profunda, apenas volte para a atenção nesse espacinho entre a entrada do nariz e os lábios. E essa atenção vai fazendo com que a gente se conecte mais profundamente com o nosso corpo e com o presente, com aqui, com agora. Apenas observando como o corpo vem e vai relaxando. E a nossa atenção vai expandindo desse espacinho entre os lábios e o nariz, para o rosto todo. Se fosse realmente um ponto de luz, um ponto de calor que vai se espalhando. E de novo, a nossa atenção vem aqui para o topo da cabeça, que está aberto, fazendo essa conexão com as estrelas. E agora a gente vai inverter o sentido dessa energia. Agora a gente vai estar sentindo essa energia vindo das estrelas, entrando no nosso topo da cabeça, do nosso coronário. Da mesma forma que a Terra alimentou a gente, começando pelos pés, agora a gente se alimenta pelas estrelas. Então agora como se a gente estivesse tomando um banho, como se a gente estivesse tomando banho de cachoeira, a gente vai deixando essa energia entrar pelo topo da cabeça, lavando o nosso corpo, sentindo o pescoço, os ombros, sentindo lavar o nosso peso. Essa energia vai descendo e também nos alimentando pela nossa coluna, até chegar ao ponto de encosto da cadeira, até chegar ao ponto de encosto dos glúteos. Continue respirando profundamente, deixando a energia lavar o seu corpo, passando pelas pernas,
até chegar aos pés de novo, essa conexão, esse calor dos pés com o chão, você vai sentindo essa energia descendo. Continua respirando profundamente, fazendo sua respiração ser levemente auditível para você mesmo. E algumas vezes a gente vai começar a inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Podendo ser por um som, podendo ser por um suspiro. Sentindo apenas o que o corpo está querendo expelir, que o corpo está sentindo. Mantenha os seus olhos fechados. Mantenha a sua respiração constante, presente. Devagar a gente vai convidando qualquer movimento que seja necessário de volta ao corpo, talvez dobrando os dedos das mãos. Mas continue com os olhos fechados, respirando profundamente. Pode também trazer o queixo em direção ao peito. Rotacionar a cabeça um pouquinho, o pescoço. Abrindo, fechando os peitos, os ombros. Ainda de olhos fechados, ainda respirando profundamente. Espreguiçando um pouquinho. E ainda com os olhos fechados, a gente traz as mãos juntas aqui à frente do peito. Começa a esquentar as mãos. Então, esfregando as mãos uma na outra, fazendo calor aqui nas mãos. Um pouco mais rápido, criar um pouco mais de calor. E aí a gente vai pousar as mãos em cima dos olhos, aqui no rosto, sentindo esse calor. Sentindo a nossa própria energia das mãos. E aí, no seu tempo, aos poucos, pode ir descendo as mãos. E no seu tempo, aos poucos, a gente vai voltando. Abrindo os olhos lentamente. Se precisar tomar um gole de água, se precisar dar mais uma espreguiçada, bocejada, suspirada. E daqui a pouco eu abro para, se vocês quiserem falar como estão se sentindo, mas acho que quando a gente volta da meditação é legal ficar um tempinho quietinho, né? Continuar sentindo essa paz, essa presença, o campo aberto, né?
que a gente conectou pelo nosso corpo. E aí eu queria trazer um pouquinho a palavra, né, sobre como a prática da meditação traz a gente, né, para esse espaço de relaxamento e de calma, que é também um portal, né, para a presença, um portal para essa conexão com o nosso ser. A meditação é um momento que a gente pratica esse esvaziamento do corpo, de qualquer outras informações que a gente teve ao longo do dia e qualquer outras informações que os nossos pensamentos estão nos dando a todo momento. E quando a gente entra nesse estado meditativo, que é um estado de relaxamento também, é um relaxamento com atenção, né? Então, é um relaxamento ativo. A gente entra num espaço, né? Num ponto em que o nosso sistema nervoso, primeiramente, entra no estado parassimpatético, né? Então, tem a questão da química do nosso corpo, que entra nesse estado químico de digestão, descanso e digestão, né? Que é o parasimpatético. E quando a gente entra nesse estado, o nosso corpo relaxa e tudo é mais... a gente se torna um pouco mais sensível e mais... presente mesmo, porque a gente está relaxado. Então, a gente entra, é como se fosse um portal, né? A gente coloca o nosso corpo num portal em que tudo se sutiliza em nós, por esses momentos de silêncio, esses momentos de prática, de atenção no corpo. E quando a gente entra nesse momento, a gente está presente, a gente pode começar a se sentir de uma forma um pouco mais elevada, que não é nem só o nosso físico, né, a atenção de como está cada parte do nosso corpo, mas um pouco mais essa questão do que eu preciso agora, de uma forma que a gente começa a atender um pouco mais o que é esse agora, né, o que é essa identificação do meu estado atual, né? O que está no meu campo, né? O que está lá. E aí, o agora, né? O presente, ele é esse momento aqui nessa linha do tempo. A gente tem essa linha do tempo, que é o passado, o presente e o futuro. E a gente aprendeu que o tempo é linear, né? E só que quando o tempo é linear, ele continua, ele não se encontra, né, novamente. E a gente fica muito ou vivendo nas coisas que já aconteceram, ou a gente fica lá nos próximos passos, planejamentos, e a gente esquece que, na verdade, quando a nossa atenção está aqui no meio, é daqui que a gente vai criar. É daqui que a mágica acontece. Magia acontece. Porque é aqui que é o que existe. Aqui não existe mais e aqui não existe mais. Vocês sabem disso, né? E essa mudança, né, do nosso tempo, ele não é linear. Ele já foi, mas ele tem que parar de ser linear. Ele tem que vir para o vórtex, né? Porque quando a gente pensa no tempo como um vórtex, a gente está aqui no presente. E aí no presente, e a gente tem essa conexão com o nosso ser, o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer agora? O que eu tenho agora? O que é o agora? O que eu estou sendo agora? Usar esse ponto para me impulsionar para o próximo ponto. Mas pensando nesse vórtex como se fosse uma molinha mesmo, né? Pensa numa mola, que você comprime ela, e aí quando você solta, ela expande, né? Então pensa no agora, nesse momento presente, como essa molinha comprimida. Que essa molinha comprimida aqui nesse ponto que eu tenho que segurar. Só que aí, quando eu estou aqui, as informações que são acessadas pelo meu campo são muito mais
claras, verdadeiras, e vindo de um espaço em que as minhas construções, as minhas crenças não vão entrar no jogo, porque eu sei que o que eu tenho é agora, eu tenho essa pressão nessa molinha sendo aqui segurada, e esse é o agora. E aí, se eu faço um pouco mais de força, não é que vai mudar, eu vou continuar segurando a molinha de qualquer forma, mas eu tô aqui, eu tô ainda aqui, a minha atenção está totalmente segurando essa molinha. E aí eu recebo o que é necessário. E aí eu solto a mola e ela vai, ela abre, ela expande. E a gente faz isso também, se a gente está aqui. A gente expande para o próximo. Aí eu comprimo mais um pedacinho da molinha. Aí expande de novo e vai indo. Então, essa questão, né? O tempo, ele passou do linear para esse vórtex que a gente tem que agir, tem que tomar as coisas de acordo com o que é o agora, né? E, enfim, e aí nossas manifestações, criações e vida fica mais leve, a gente traz mais aceitação, a gente traz mais leveza e a gente age de um lugar que é mais autêntico, que está conectado com o que eu estou sendo agora, o que eu estou sendo agora e o que é possível fazer de acordo com o que eu estou sendo agora. Então, bom, isso é uma reflexão que eu queria trazer para vocês. E aí gostaria de abrir, se vocês quiserem falar, complementar, trazer mais. Então, a meditação ela é um processo fundamental para o ser humano, porque os nossos corpos eles são aparelhos de transformação de energia para determinadas finalidades aí para determinado propósito do universo. E no estado meditativo você volta para a realidade dessa função, porque a sua atenção está aqui agora no presente e a nossa mente ela nunca para, desde o dia que nós nascemos até o dia que nós morremos. Entretanto, quando nós fazemos a meditação, essa introspecção, esse relaxamento, a mente não para de funcionar. Entretanto, a gente consegue, não é fácil, às vezes a gente se perde, mas a gente consegue deixar os pensamentos um pouco à parte. E ao deixar os pensamentos um pouco à parte, esse aparelho de transformação ele começa a funcionar mais naturalmente, ele começa a cumprir o seu papel, que é essa transformação de energia, porque não tem a menor dúvida de quando a gente está no estado meditativo, a gente está num outro nível de vibração, uma frequência mais alta, muito diferente da frequência que a gente vive no dia a dia, nessa loucura, no trânsito, na vida, enfim. Então, a meditação é simplesmente fundamental. Simplesmente fundamental. Isso tanto do ponto de vista para nós como seres, quanto do ponto de vista do universo em si. Daí nós estamos, de fato, cumprindo a função para a qual nós estamos aqui, que é transformar a energia mais grossa em energia mais fina, mais sutil. Isso na antiguidade, que era o que se denominava transformar chumbo em ouro. Transformar chumbo em ouro, os sábios sabiam o que era transformar chumbo em ouro. Transformar chumbo em ouro é transformar energias grosseiras em energias finas. E muito se falava que os reis pegavam lá os sábios e queriam que eles transformassem de fato o chumbo, material, em ouro. Eles não podiam falar dessa forma se não eles eram postos na fogueira, entendeu? Mas
Quando a gente medita, a gente cumpre o papel muito mais fielmente para o qual nós estamos aqui, que é colaborar com um processo muito maior que a gente nem percebe, nem faz ideia. Nós, individualmente, somos uma mínima fração, mas a humanidade em si, ela emite uma energia muito forte, muito importante. Então é isso, né? Buscar. E outra coisa, quando a gente está nesse processo de meditação, a gente está expandindo uma vibração fina, que nós não sabemos até onde ela vai, mas com certeza ela interfere no nosso meio e pode ir mais longe. Então, dá para perceber, quando você termina uma meditação, você está num estado de calma, num estado de vibração muito mais elevado, diferentemente de quando você chega de um dia louco, de trânsito, você chega de outra forma. O estado meditativo ele também te permite recuperar energia, coisa que a gente joga energia fora o dia inteiro, né? Até por conta da atenção, porque quando você está na vida, tantas coisas sugam a sua atenção, por isso que você chega em casa no fim do dia cansado, exaurido. Você perdeu a tua energia toda, o dia inteiro. O nosso corpo mental, ele exige muita energia, né? De forma que a gente desprende muita energia pelo corpo mental que não para, né? Não só aí, o corpo mental, ele é sugado por tudo que o mundo te oferece. Pela internet, por tudo. Pelo shopping, pela loja, tudo isso vai tomando energia da gente o dia inteiro. Então, chega no fim do dia, a gente está cansado de perder, de jogar energia fora. E se você perceber, depois da meditação, a gente pode até bocejar um pouco, dar um pouco daquela, porque você está num estado de relaxamento grande também. Porém, passado um pouquinho de tempo, você está com uma outra disposição. Você recarregou. Você se recarregou de energia. Uma energia fina. Então, é interessante. A gente tem os acumuladores de energia no organismo e o processo meditativo ele te permite recuperar essa energia jogada fora, né? Ou tomada de você por conta da atenção. O ditado é aquele, né? Dize onde estás a tua atenção e direis quem és. Não é me dizes com quem anda e direis quem és. Onde está a tua atenção? Aí eu direi quem és. E eu gosto dessa questão da atenção porque também, enfim, né, eu enfatizo a importância desse momento, né, desses momentos de silêncio, de meditação, de não movimento, né? Mas ao mesmo tempo é isso, né? O porquê que a gente pratica esses momentos de silêncio e tal? Na verdade, é para levar a atenção que a gente traz para o nosso corpo, para a nossa respiração, por esses 15 minutos sentados, para todas as outras atividades do nosso dia, né? Então, o que a gente fala muito também é essa questão do. Às vezes, né, algumas pessoas dizem que não conseguem sentar para meditar ou não conseguem tirar tempo, mas o que eu gosto de falar é que, assim, tudo bem, mas você pode estar meditando quando você acorda e vai escovar os dentes, mas você presta atenção em cada dente que você está escovando, e você está só lá escovando os dentes, aí depois você vai lá, só lá colocar a sua roupa. Ou até mesmo você está só lá passando seu café. Você não está passando café, olhando o celular, tirando foto, bebendo água, alimentando o filho, o cachorro, o gato, né? Tipo, e acho que isso é muito também meio que a nossa sociedade moderna ensinou a gente a ser multitasking, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Que na verdade é péssimo, né? A organizadora pode falar também que, tipo, não. Na verdade, você sabe o que acontece? Você tem razão em tudo que você está falando. Mas a grande dificuldade e o grande objetivo é a gente aprender a conseguir
estar em estado meditativo o dia inteiro. O que é estar em estado meditativo o dia inteiro em todas as atividades? É aprender a dividir a atenção. Então, é assim, eu estou aqui conversando com vocês, ao mesmo tempo eu estou sentindo, por exemplo, a minha perna. Eu estou com uma parte da atenção voltada para mim ainda. Estou sentindo a minha mão. A questão de escovar os dentes, por exemplo, é muito interessante. Tem alguns exercícios que potencializam muito isso. Então, por exemplo, eu sou destro. Então, meu exercício nesta semana vai ser escovar os dentes com a mão esquerda. Não tem jeito. Você traz a tua atenção para o que você está fazendo, não adianta. Você não vai dispersar. E o que eu estou falando de dividir a atenção parece fácil. Claro que não é fácil. É uma coisa muito difícil, até porque existem situações que te tiram do sério, aquela coisa de tirar do sério. É justamente essa prática contínua que te permite, em muitas situações, não sair do sério. Te permite, em muitas das situações, recuar e procurar olhar aquela situação que você está vivendo de fora, enxergando você, inclusive, na situação. Isso é fundamental, isso é, a gente vulgarmente chama de autocontrole. É olhar de águia, né, na verdade. É, olhar de águia. A águia olha tudo por cima. Ela olha tudo por cima. O olhar da águia, a águia é um símbolo espetacular da nossa consciência. É espetacular. A águia é o que a gente costuma chamar de o vedor. É além da mente. É aquilo que está aqui, que está percebendo a mente, o nosso emocional, o nosso corpo. Essa simbologia da águia é espetacular. Espetacular. Assim como existem outros animais, né? Por exemplo, o porco. Porco é um animal que nunca olha para o céu. Ele só chafurda na terra. Ele só está procurando comida, né? Então inclusive, ele é uma simbologia. Ele tem uma simbologia, lamentavelmente, para a humanidade de uma maneira geral. Porque a humanidade vive olhando para o pé, olhando só para essas coisas do dia e tal. Falando de maneira geral, né? Claro que tem as exceções e tal. Mas é muito legal. Essa questão, a águia é espetacular. É o maior símbolo da nossa consciência, é a águia. Aquela que enxerga tudo de cima. Eu já vi, inclusive, um filme que puseram uma câmera na águia para dar a sensação de como é que ela enxerga tudo. Por isso que ela é uma caçadora espetacular. Ela enxerga o negócio dela lá, a presa dela, pum. Ela está vendo tudo que está acontecendo. Se tiver um perigo, ela não vai. Sim, Muito bom, Bruno. Legal, é isso aí. legal. Cris, quer comentar alguma coisa ou compartilhar? Eu percebi na meditação que o meu dedão não toca o chão. Todos os outros dedos eu consigo agarrar e eu fiquei força. Não é que não toca o chão, eu não tenho a sensação que ele está tocando o chão. E eu tentei forçar, 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 mas mesmo assim é como se eu não tivesse dedão e como se ele não estivesse tocando o chão. Eu não sei se eu não tenho sensibilidade ou se a dança me fez desenvolver melhor os outros dedos, como agarrar o chão, né? E no trabalho da meditação de tocar as estrelas, foi muito interessante, porque eu me vi, eu não sei se eu me imaginei ou se eu me senti assim ou se tudo junto misturado, super esticada, gigante, e aqui um monte de estrelinha, tudo escuro, e eu com o pé aqui embaixo. E me deu uma sensação muito de poder e de uma conexão incrível que eu nunca tinha sentido, que os pés na terra, faltando os dedões, mas tudo bem, mas a sensação de que eu estou muito dentro da Terra e, ao mesmo tempo, muito no céu, entre as estrelas. Então, foi uma sensação bem legal. Eu bocejei bastante, troquei bastante energia e fiz muito Que também é top. incansavelmente.
Incansavelmente, foi muito gostoso. Foi legal, foi um tempo de meditação legal. A sua vozinha, em alguns momentos, fez eu perder a sua Não, vozinha, vamos viajar deixar na maionese. para depois, que a gente não está na hora de feedbacks, estamos Ah, conversando. desculpe. Não, mas sou eu, né? Como eu me senti, porque em alguns momentos eu me desconcentrei do que você estava falando, eu não sei onde eu fui, mas eu não estava te ouvindo, eu estava te ouvindo baixinho. Você estava lá falando, mas não sei o quê. Mas eu voltava. Sim. E foi isso. E aí o que o Marcos falou, eu achei interessante a questão de que o nosso corpo foi feito para transmutar energia, como um veículo de transmutador de energia. Isso eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha ouvido isso, e aí ele me fez parar para pensar Sim, e eu sobre essa queria questão. complementar no que você trouxe também, sobre essa questão de você ter essa sensação do dedão que você não tinha tido antes, e também essa sensação de expansão e de empoderamento, porque é isso também, né? Nessa questão do nosso corpo, ele realmente é um veículo de transmutação de energia, e quando você traz essa ideia do movimento, que você é da dança também, você sabe, o movimento, a dança é uma forma também de transmutar energia. Você não se sente super bem depois que você sai da dança? Não é só porque só porque você está lá endorfinando e tal, né? Não é só, de novo, né? É essa conexão também, tipo, com a espiritualidade e com a ciência, né? Porque igual a meditação tem esse aspecto de ativar o nosso sistema nervoso parasimpatético e, ao mesmo tempo, abrir esse nosso campo energético, a dança, o movimento também tem isso. Tem a parte química, que a gente está produzindo hormônio, blá, 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 né, gerando essa energia, e, ao mesmo tempo, tem esse campo eletromagnético, né, energético, que também está, né, acontecendo. E aí você, né, falar dessa reparação do seu corpo nesses momentos de meditação, isso é muito importante também, né? E muito importante também até, tipo, porque isso é autoobservação, você acabou de descobrir algo que você não tinha percebido antes. E obrigada por trazer isso, eu gosto também. E, enfim, Imagina. diga. Não, não quero te interromper, eu já falo, fala, termina você. Não, eu ia comentar, né? Porque com os meus estudos de movimento, com contato e improvisação, existe muito isso também desse movimento autêntico, que esse movimento autêntico que a gente pratica, para mim, nada mais é do que uma meditação ativa, porque eu estou também conectando com a minha respiração, conectando com o que o meu corpo. Eu estou meio que colocando, entregando o controle para o meu corpo e falando: você tem esse espaço, mova-se, tipo, o que você precisa fazer para transmutar energia? E às vezes eu preciso ficar deitada olhando para o teto, às vezes eu preciso sair correndo, pulando, às vezes eu preciso gritar. Então, assim, é muito legal a gente ir explorando o que a gente está precisando a cada momento, a cada dia, e aí isso leva a gente, né, a entender um pouco mais, enfim. Sim, sim. Então, eu ia falar que a hora que eu entro na dança, a hora que eu vou embora da dança, eu bocejo o tempo inteirinho. Todas as aulas, sem exceção. O Marcelo até brinca comigo. Ele fala assim: quer um café? Tá com sono, Cris? E não é sono, muito pelo contrário, eu estou trocando, me faz muito bem. E eu sempre soube que a dança fazia bem, mas eu não sabia que fazia tão bem assim. Existem estudos comprovatórios dos benefícios da dança para a saúde, Alzheimer, porque é uma forma de eu ter que decorar os passos. A dança, ela é uma forma de expressão sem falar, porque você aprende a liberar o seu corpo para ele falar por si só, né? E eu percebo essa troca pelo meu bocejar, porque isso acontece quando eu estou na apometria, quando eu estou na dança e quando eu estou meditando agora nesse trabalho com você, esse bocejo. Então eu entendo que vai muito além, né? Sempre que eu bocejo, eu estou entendendo que eu estou trocando energia. Chega.
Obrigada. E bom, as culturas, as religiões, culturas ancestrais também têm, né, as danças, sufismo, né, Sufismo. Eu ia enfim, falar do sufismo. E danças circulares, circulares, tem também as danças das mulheres, né, danças sagradas, e enfim, é muito incrível mesmo, né. assim como o canto também eu acho que é, né? O canto também tem uma Sim, bom, aí energia. vamos até na questão das notas, né, das notas musicais, das frequências, porque isso também é energia. E aí, em questão, né, dos instrumentos e da voz, existem as notas, né, para cada tom de voz existem as notas. E isso é também, bom, aí a gente vai ficar aqui muito tempo falando, mas a gente pode conversar mais Tudo bem, podemos ficar quanto tempo você quiser. sobre, né, os raios, né, tem os raios de criação, né, meu pai bem sabe disso, também você também, né, que tem uma correlação muito grande com as notas musicais e, enfim, é todo esse emaranhado de coisas que se interconectam, né? Que é muito interessante. Mas aqui o nosso tempo está chegando ao fim e não queria desviar tanto, mas a gente pode colocar esses outros tópicos como temas de próximos encontros. E queria só abrir, mas se alguém quiser comentar mais alguma coisa, e aí eu vou fechar com só mais uma oraçãozinha de fechamento com vocês. Então, Pode seguir, por mim, pode seguir. tanto o raio da criação quanto as notas musicais, elas estão baseadas em uma lei, que é a lei de Sete. É uma das leis do universo, né? As notas musicais foram tiradas dessa lei de Sete. É muito legal. Isso é uma coisa muito profunda e tal, mas tem tudo realmente está conectado e tem uma relação toda com essas leis que regem o universo inteiro. E, obviamente, ficam para outra oportunidade. Mas é isso. Gostei muito, Bruno. Muito bom. Gostei da forma como você conduziu. E realmente trazer atenção para o corpo é o que nós temos de mais próximo em nós, é o corpo. Então, a meditação com atenção no corpo, você fazendo essa passagem pelo corpo, ela é fundamental. Espetacular, especial. Uhum. Muito Eu bom. também adorei, eu topo continuar com meditação e estudos. Sim. Vamos continuar. Vamos continuar. Então, bom, só vou convidar vocês para fecharem os olhos mais uns 2 minutinhos. Só para fechar com uma intençãozinha. Que nós nos lembremos que a nossa respiração é acessível e presente para nós em todo momento. E que a nossa respiração é a nossa única certeza. Que a nossa respiração é também esse condutor, esse portal que nos traz para essa eternidade na presença. E que ela está acessível 24 horas por dia. Qualquer momento que a gente perder a fé, qualquer momento que a gente se estressar, qualquer momento de alegria, de tristeza, qualquer que for a situação, que a gente lembre da nossa respiração, e lembre do nosso corpo e do nosso coração, que são nossos veículos principais para nos conectar com o divino, o sagrado, com o planeta, com a natureza. E com isso também agradecer a nós mesmos, no nosso corpo, por tanto que ele nos dá, por tudo que ele faz. Agradecer um ao outro, por sermos uns os espelhos dos outros e ter a oportunidade de estar sempre dividindo, aprendendo, reunindo, evoluindo.
Eu agradeço muito a presença de vocês nesse nosso encontro. E até a próxima. Vou parar a Eu gravação. agradeço, adorei. Obrigada.